caso também agora que tá acontecendo desde a semana passada, esse racha do Elon e do Trump. E são dois peixes grandes, né? Porque um é o presidente da maior nação do mundo, mais poderosa, e o outro é o cara mais rico e comprou o X, que é a rede mais influente no caso de opinião, né? Então é uma briga de cachorro grande, cara. E dono da SpaceX também, Exato. que tem uma assim, importância ímpar, né, na questão principalmente da órbita baixa, super sensível para os Estados Unidos. Segurança, né? É para a questão da segurança, fiscalização, programa espacial. Dá pra falar quem perdeu mais nessa briga aí? Eu acho que os dois ganharam com isso aí. É? É lógico. Também, Marcílio, você fez É a assim? mesma Não, lógica por quê? do Photo-op, pô. A Meghan Kelly, que é uma apresentadora que era da Fox, agora ela tem o canal dela, ela falou várias vezes, eu conversei com o Trump, ele falou, tô muito fora da mídia, vou fazer alguma coisa maluca só pra voltar. Mesmo? Ele tem esse racional, cara. Então você tem que entender até essa psicologia dele também. Agora, a grande pergunta é por quê, né? Por que eles brigaram? Então aí tem Vamos dar tem um contexto, milhão de então, pra camadas de leitura. Para quem tá querendo entender o que aconteceu. O que aconteceu, Marcílio? Ah, sim, basicamente, né? Na minha Teve algum ponto, alguma coisa, alguma crítica do Elon começou? Como foi? Eu acho que foram várias coisas acontecendo ao longo do tempo, né? O Elon Musk e o Trump, eles não são muito parecidos do ponto de vista de visão econômica, por exemplo. O Trump, ele é muito mais protecionista. O Elon Musk, ele se define como um liberal, talvez até um libertário, né? Não acredita na existência Sem do fronteiras, Estado. barreiras econômicas e tal? Em relação, por exemplo, à questão do Trump ficar impedindo a entrada de estudantes estrangeiros, seja em Harvard, na China, por exemplo, o Elon Musk, ele concorda muito com esse intercâmbio, por exemplo, de cientistas. É um cara da África do Sul, exatamente, né? Então, eu acho que já tinham pontos de discordância e ao longo do processo, nesses poucos meses, alguns pontos foram ficando muito divergentes entre os dois. Por exemplo, as taxações. O Elon Musk, ele nunca gostou desse processo, desse super protecionismo, porque, querendo ou não, quando você, mesmo que seja proteger em relação a produtos estrangeiros, no final das contas, o produto vai chegar mais caro pro consumidor americano, né? Então é como se fosse um imposto na sociedade americana, de fato. E o Elon Musk não gostava dessa ideia. Quando isso aconteceu, o idealizador foi um cara chamado de Peter Navarro, né? E o Elon Musk, ele nunca tinha confrontado diretamente o Trump, fazendo críticas contra o Trump. Mas ele já tinha confrontado o Peter Navarro, que era o idealizador do processo. Acho que ainda estava meio que aparando as arestas aí. Quando a gente teve a apresentação agora do The One Big Beautiful Bill, que é essa nova proposta orçamentária do governo Trump, ele praticamente coloca uma série de isenções fiscais. Ele faz também uma série de cortes de gastos, inclusive subsídios de carros elétricos, que é uma coisa que incomodou, claro, né, o Elon Musk. Então, uma série de programas verdes, de transição energética, cortou os subsídios e também teve alguns cortes de gastos aí, importantes. Só que a renúncia fiscal, ela é tão grande nos Estados Unidos que o Elon Musk fala que isso vai trazer um prejuízo que vai fazer com que a dívida pública americana aumente ainda mais. E isso já é um ponto sensível para a economia americana. Os Estados Unidos hoje tem a agência Moody's, por exemplo, de classificação de risco, colocando que os americanos não são mais o AAA, porque tem uma dívida pública que está escalando e isso pode representar dificuldade, por exemplo, de pagamentos. O Trump, ele até está querendo convencer o próprio Congresso americano, com o apoio de alguns democratas, inclusive, a acabar com esse negócio de teto da dívida pública. Nossa. Você fala assim, não, a gente não tem que ter teto da dívida pública, porque vai chegar em determinado momento, se atingir o teto e não aumentar esse teto, que vai entrar em default. Não vai mais conseguir contrair crédito, não vai poder pagar funcionalismo público, fazer programa de assistência social. Então o Trump, ele quer ou que aumente o teto ou que acabe com o teto da dívida pública. Isso foi assim, o estopim para Elon Musk, porque ele fala, eu não concordo com isso vai gerar um peso da dívida pública muito grande para a sociedade americana, e eu não concordo com esse programa que deveria ser um programa liberal. É aí que começaram as maiores críticas. Ele começou a resgatar, por exemplo, tweet do Trump lá de 2013, que o Trump falava, como assim, os democratas querem aumentar gastos? Aí ele falou assim, com esse Trump eu concordo, com esse Trump atual eu não concordo mais. Isso no X ou dando declaração? Não, no X, né? Tá. Colocando lá no X. E aí teve a questão, por exemplo... Não se fala pelo telefone, né? É tudo por rede social. Podia fazer, não, pessoalmente, ali mais fácil, né? Teve a questão, por exemplo, da indicação para a NASA, porque ele estava colocando um que era um seu aliado para ser o chefe da NASA, porque o Elon Musk, ele tem como um dos princípios básicos dele, que é a questão que ele quer colonizar Marte. Ele já colocou isso como um dos seus objetivos.
Só que daí foi feito uma espécie de relatório da indicação que o Elon Musk tinha feito e viu que ele tinha apoiado candidatos democratas nas últimas eleições. Aí o Trump falou, não, esse cara eu não vou mais indicar. E aí trocou o chefe da NASA, que seria o cara indicado pelo Elon Musk. E aí, muito possivelmente, dificultando, né, esse intercâmbio entre a SpaceX e a NASA. Porque tem uma concorrência, né? Tem pelo menos 3 grandes empresas aí que sempre estão concorrendo pela verba, né? Mas assim, que tem condição de fazer só a SpaceX, né? O que, aliás, acho que o Trump também já percebeu que depender somente de um agente privado, mesmo sendo o Elon Musk, que é um aliado, até quando, não sei, né? O cara é maluco, né? Pode dar na louca e... É perigoso. Então, acho que foram várias briguinhas que foram acontecendo ao longo do processo. E a declaração que ele deu, que, poxa, sem a minha presença, o Trump teria perdido o processo eleitoral, e aí acho que mexeu muito com o ego do Trump. Total. Aí ele começou a colocar que o Elon Musk só estava fazendo tudo aquilo porque tinha ficado chateado, porque cortou os subsídios em relação aos carros elétricos, até que chegou no estopim, que aí o Elon Musk pegou num ponto perigoso, que ele falou do caso do Jeffrey Epstein. Exato. Colocou lá, né? Olha, eu tenho informações aqui privilegiadas, deixem guardado esse post, porque vai fazer sentido no futuro que ele tem participação. Aí depois ele deletou, né? Acho que aí ele mexeu num ponto que é muito sensível pro Trump. Mano. Porque assim, ligação eles têm, claro, no passado. Participavam de festinhas, eram amigos. Agora, se realmente participava da rede com crianças e tal, aí foge ao meu conhecimento, né? Tanto que isso ele apagou, mas não sei se você chegou a ver, Vilela, eles meio que estão se reaproximando, né? Não vou falar que é uma amizade, assim, mas o Elon Musk, ele retweetou algumas, principalmente por conta dos protestos em Los Angeles, falando que apoiava, assim, medidas mais restritivas em relação ao combate aos protestos. O Marco Rubio, ele tentou ser um mediador um pouco ali da situação, o J.D. Vance também tentou ser um mediador da situação, né? Então, porque pra mim não faz sentido pra nenhum dos dois lados, nem pro Trump brigar com o Elon Musk, nem o Elon Musk brigar com o Trump. É uma coisa que é ruim pros dois lados, entende? Ou pra chamar atenção, talvez faz sentido. As ações da Tesla, né? Tesla caíram pra caramba, né? Despencaram, exato. Mais 30 trilhões que mas perdeu. Daniel, quem são esses personagens, então? Quem é o Elon, o J.D. Vance? Como que tá o pessoalzinho do Silício, lá do Vale do Silício, então, das Big Techs? Qual que é essa quem briga viu aí? O filme Mountain Head... Exato, já assistiu esse filme? Sentiu. Acabou de estrear aí. E, cara, é muito o que a gente tá a primeira sugestão de filme, galera, os escribas que sempre anotam. Exato. Anota aí, Mountain Head. É uma família, né, que um tem... Eles ficam vendo sempre quem é o Big Boss de eles grana, têm tipo né? o clubinho deles, o clubinho né? deles. O clubinho, que eu esqueci o nome. Beaver, sei lá. O carinha do The Office lá, como chama? Esqueci o nome dele também. O personagem principal. Minha filha vai brigar Michael Scott. Michael Scott, né? Mas é o personagem, né? E Steve Carell. ele perdeu a posição de primeiro, de mais rico, para outro cara, né? Que é o ascendente. E o outro cara que tá com empresa de inteligência artificial e começa a dar... A galera começa a ter alguns... como chama? Riots? As brigas. Você vê que no filme já tem. Fala sobre protestos. Que são incentivados, olha lá o filme. Programação preditiva. Por incêndios de mentira. Deepfakes, Diante de um cenário de caos nos Estados Unidos, eles cogitando a possibilidade deles falarem, vamos derrubar logo o presidente, a gente assume. Exato. Meio eles decidindo. Eu acho isso altamente profético. E da Argentina? Do que tá. E da Argentina? O que ele fala lá? Da Argentina, o cara fala, pô, você quer governar a Argentina? Ele fala, Tem um quero. grupo de golpista e, tipo, você quer. O Big Tech governando. Cara, eu acho que isso é perfeito. Por quê? Cara, é muito assunto aqui. Você me interrompe a hora que você quiser. Imagina, tá? Fica à vontade. Que eu falo pra caramba também. Tem a ver com o Bilderberg lá, né? Um pouco. Tem tudo a ver. Eu até separei esse link, eu passei pra Fabi, não sei se a Fabi tá na área, passei pra você eles, também. Você já tem o link? Tem. Cara, deixa eu ver qual é o número do link aqui, que são links pra caramba. Tá. É o número 5. Na minha opinião, tá? Vou forçar a barra um pouquinho. Quem governa os Estados Unidos hoje é o Peter Thiel. Que é? Que é um desses caras da Big Tech. Porque foi ele que colocou o J.D. Vance lá. Então você imagina, se um cara tem poder suficiente para escolher o vice-presidente dos Estados Unidos, esse cara manda muito, né? Então, mas não foi só ele que escolheu. Mas quem é esse cara? Dá um background desse cara. Vou dar, tranquilo. Esse cara é um alemão que foi criado na África, chegou a morar na África do Sul também. Você vê que essa galera toda vem da África do Sul. Ele, o Elon Musk, o David Sachs, que agora é o... Olha lá, é lá embaixo...
Lá embaixo tem o nome do Peter Thiel ali, ó. Tá vendo? Peter Thiel. Presidente da Thiel Capital LLC. Isso aqui é o comitê diretor do Grupo Bilderberg. Pô. Então, que são os caras que ditam os próximos anos, né? Exato. Então, para quem acha que isso é teoria da conspiração, né? Eu sempre falo, cara, de onde vem o termo teoria da conspiração? Foi a CIA que inventou na época da comissão Warren, que estava investigando quem matou o Kennedy. Ah, é? Aí todo mundo que falava que a CIA tinha matado o Kennedy, eles vinham como bombeiros, que a gente chama, né? Para apagar incêndio. Vinham como bombeiros fazendo assassinato de reputação, falando, não, isso aí é teoria da conspiração. Então, o Grupo Bilderberg, no próprio site dele, está lá o nome do Peter Thiel, que é o dono da Palantir Technologies, fundador, e o nome do Alex Karp, que é o CEO. Olha lá, ó. Bilderberg, isso aí é o Steering Committee, que é o comitê diretor. Tem uma galera ali, né? Muita gente que, se você olhar ali, você vai conhecer. Mas tem o Alex Karp, que tá ali em cima, né? Que é o CEO da Palantir Technologies. E lá embaixo tem o Peter Thiel. É o quarto antes do fim lá. Isso, com a letra T. Então, tá atrás do microfone aí aqui, né? Ah, beleza. Não, pra mim tá dando pra ver. Não, aqui tá. Fica atrás do microfone. Ah, beleza. Subir, Entendi, na edição ali. Ah, tá. Dá pra ver? Tá, beleza. Achei que era do microfone da mesa. Não, aqui, eu falei, não, tô vendo legal. na arte aqui. Então, eu fico preocupado com o pouco que o Peter Thiel é falado aqui no Brasil, porque é esse cara que tá dando as cartas. Esse cara ajudou a eleger o Trump em 2016 e agora ajudou muito a eleger o Trump em 2017. Esse cara, ele é como se ele fosse um Fórum Econômico Mundial individual, né? Apesar de que o Fórum Econômico Mundial também era o Klaus Schwab, mas ele saiu por alguns escândalos que aconteceram, né? Então, esse cara, ele não quer apenas, por causa de um background filosófico que ele tem, e aí é outro conceito que eu raramente vejo as pessoas falando, que é a filosofia do Dark Enlightenment, que é o iluminismo sombrio. O que é o iluminismo sombrio? Eles criticam a ideia de liberdade, igualdade, democracia. Eles acham que quem deve governar são os mais capacitados da ciência e da tecnologia. Então, eles são tecnocratas mesmo. Sim. Então, o iluminismo sombrio é isso de um cara chamado Curtis Yarvin. Se você entende a filosofia do Curtis Yarvin, você vai entender o pensamento do Elon Musk e o pensamento do Peter Thiel. Lembrando que Peter Thiel, David Sachs, Reid Hoffman e o Elon Musk são da máfia do PayPal, né? Máfia do PayPal foi o nome que a revista Fortune deu para os fundadores do PayPal. A gente não pode esquecer que PayPal foi construído um dos primeiros sistemas de pagamento digital, ou seja, uma das primeiras fintech também. O Peter Thiel é um dos pioneiros, não só das redes sociais, que foi um dos investidores iniciais no Facebook, mas ele também é pioneiro da ideia das moedas digitais, né? Ele trabalha com isso desde o início. Então, Peter Thiel é um alemão radicado na África do Sul, que foi estudar nos Estados Unidos, e ele fez direito na Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford é a Universidade do Vale do Silício, fica lá em São Francisco, na Califórnia. E ali, obviamente na Universidade de Stanford, essa galera toda foi cooptada pela CIA, né? Pela CIA, pela DARPA. Tem um artigo que é interessante para quem quiser dar uma olhada nisso, está no site Unlimited Hangout, que é da Whitney Webb, que é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook, ela conta todo esse patrocínio da InQtel, que é a incubadora de empresas da CIA, que depois da comissão Warren e depois da comissão Church, que eles investigaram a CIA começou a terceirizar os serviços para outros organismos privados, né, para ficar de fora da supervisão do Congresso. Então, eles criaram uma incubadora de empresas de novas tecnologias chamada InQtel, e essa empresa ajudou a criar várias empresas. A Oracle ajudou a criar a Palantir Technologies, que é do Peter Thiel. Então, o Peter Thiel é um advogado que se formou lá em Stanford, e ali ele conheceu o Alex Karp, que é o sócio dele hoje na Palantir. Ele dali já foi para o mercado financeiro, ele criou a Thiel Capital, né, que é a empresa dele, então ele saiu da área jurídica, foi para a área do mercado financeiro, e logo depois ele foi para a área de tecnologia. Então, quem viu aqueles filmes A Rede Social, Peter Thiel tá ali como um dos primeiros investidores no Facebook. Então, esse cara começa com uma empresa junto com o Elon Musk chamada Confinity, e a empresa Confinity, o Elon Musk queria mudar para x.com, x.com, mas aí não deu certo, virou PayPal, tá? Então, Peter Thiel é o cara que está pilotando os Estados Unidos já há muito tempo sem aparecer. Quem aparece é o Trump, é o Elon Musk. Então, o que ele fez? Ele virou um magnata da tecnologia, eles venderam o PayPal para o eBay, aí levaram bilhões ali, e eles começaram a investir essa fortuna, não só em projetos de tecnologia, mas em projetos de transformação da sociedade.
por causa dessa filosofia do iluminismo sombrio do Curtis Yarvin. Então, ele cria uma empresa de capital de risco, né? Que é a Founders Fund. Founders Fund é tipo Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, que é encontrar jovens lideranças para patrocinar esses caras. O cara que é o criador do Ethereum foi patrocinado por ele. Ele que inventou aquele garoto lá do Ethereum lá. Esqueci o nome dele lá. E ele que inventou o J.D. Vance também. J.D. Vance era um cara que ficou famoso, que escreveu um livro chamado Hillbilly Elegy, né? Que virou uma série, um filme da Netflix, que é com a Amy Adams lá, um filme famoso. E aí ele começou a aparecer e o Peter Thiel viu, né? Na época que o J.D. Vance estava estudando Direito na Universidade de Yale e ele chamou ele para o Founders Fund. Então ele bancou a carreira do J.D. Vance, ele bancou a carreira não só no mercado financeiro e na tecnologia. Ele ajudou o J.D. Vance a criar uma empresa chamada Naria Capital, que é uma empresa de capital de risco também. E você vê, um cara que surge do nada, J.D. Vance, ninguém sabe quem é, ele já chega com o patrocínio do bilionário Peter Thiel e do Eric Schmidt, que é o ex-CEO da Google. Os caras mais ricos do mundo. Então é curioso a gente falar que esses caras são antissistema, são contra o Deep State, quer drenar o pântano. Pô, pelo amor de Deus, isso aí é o pântano por definição, né? Então o Peter Thiel é um cara que ele tem um projeto de transformar a sociedade, ele quer influenciar a política. E ele já falou que esse negócio de democracia e liberdade não combina, não funciona, não tem como você jogar esse jogo. Esses caras não acreditam em democracia. Eles acham que os tecnólogos têm que governar. Eles não falam isso abertamente, que pega mal. Mas se você pinça entrevistas deles, vocês vão achar isso. Então, o Peter Thiel, ele governa os Estados Unidos ali por trás. Aí, o primeiro, acho que é o segundo link que eu separei, o Mark Andreessen é desse grupo também. Mark Andreessen foi um cara que criou um dos primeiros navegadores de internet. Ele é um dos pais da internet, ele tá lá no Hall da Fama da internet. O Mark Andreessen deu uma entrevista no meados de 2024 e ele falou, olha, me chamaram para uma reunião em Washington, gestão Biden-Harris, junto com outros colegas do Vale do Silício, e chegaram pra gente e falaram, a gente não vai investir mais, não vai permitir mais que vocês desenvolvam inteligência artificial. Nós vamos desenvolver isso no setor público e vamos escolher uma outra empresa para fazer isso. Tá ali a matéria do Mark Andreessen, né? Por que Mark Andreessen... Traduz aí para mim, Vilela, que aí você tá enxergando. Por que Mark Andreessen ficou muito assustado depois do encontro com Biden, com a administração do Biden sobre inteligência artificial? Ele falou que foi aí que ele deixou de apoiar o Biden. Por quê? Porque o Biden falou que não ia deixar mais os caras desenvolverem inteligência artificial. Rolou que ele ia papo. Segurar. Então foi aí que o Vale do Silício mudou de time. Entendi. Foi aí que a galera falou, Biden já era. Quem vai atrapalhar? Vamos pro Trump. Cara, faz muito sentido. Entendeu? Vamos pro Trump. O próprio Elon Musk, né? Ele era democrata. Lógico. Exato, né? Todo mundo. Não, Mark Zuckerberg. Exato. Que expulsou o Musk das redes sociais. Muita hipocrisia. O próprio Jeff Bezos, que a gente tava falando. Não, mas o Zuckerberg é o que eu mais fiquei impressionado, cara. Ele fica pro outro lado, cara. Nossa. Aí ele tá lá todo... Você fala, meu irmão, tá enganando quem, cara? Pô, lógico que você não gosta do Trump. Você tá aí só pra não quebrar tuas pernas. Não é nem dinheiro, né? Poder. Porque dinheiro esse cara já tem, né? Pô, lógico. Então, o que acontece? Quem organizou essa guinada do Vale do Silício a favor do Trump foi esse cara, foi o Peter Thiel. Então o Peter... Mas porque ele sabia das intenções do Trump ou chegou pra ela e falou assim, não, a gente quer isso? Chegou pro Trump e falou, olha só, o Biden falou que vai acabar, vai botar um monte de limitação ao desenvolvimento da inteligência artificial. Se você nos garantir que você vai liberar pra gente desenvolver... A gente vem porque a gente te apoia. Tá. Aí ele falou, ok, mas qual é a contrapartida? Aí o Peter Thiel falou, vamos ter que escolher o vice. Depois que o Trump passou todo aquele perrengue que ele passou na primeira gestão. Preso depois. Botou um monte de cara maluco lá que puxou o tapete dele, facada nas costas, até tudo, Brutus, né? Pô, até o vice, né? O Mike Pence, pô, nem você. Ele aprendeu com essa brincadeira aí. 2 impeachment, um depois que ele já tinha saído do governo, maluquice. Então, eu tinha certeza que ele não ia escolher qualquer Zé Mané pra ser vice dessa vez. E ele escolhe um cara completamente desconhecido. Falei, cara, tem algo muito grande aí, meu irmão. Fui investigar, falei, é o Peter Thiel. Peter Thiel e Vale do Silício. Então, por que eu tô falando isso? Já vou passar a palavra, eu não gosto de ficar muito tempo falando sozinho, não. Por que eu falei que beneficiou os dois? Porque o Trump tem compromisso com esses caras. Entendeu? Então, o que acontece? A Tesla... Mas entre eles não tem uma competição.
Entre eles quem? Elon Musk, o cara da Amazon, o cara do É da igual Meta. no filme Mountain Head. Tem competição, mas no final eles estão no mesmo todo bonde. mundo ganha, Entendeu? Tem aquela competição entre eles, mas Lógico. tipo... eles não vão fazer aquela uma- frase, the rising tide raises all ships, né? A maré subindo, todos os navios Entendi. sobem. Tem a ver com isso. Então, o que acontece? O Trump agora, eu falo que é o BBB do Trump, né? A Big and Beautiful Bill. O orçamento gigante, que o Musk ficou chateado que aumenta os gastos. No meio daquilo tudo ali, tava um dispositivo legal que impede os Estados Unidos e todos os 50 estados da nação de, durante 10 anos, criar qualquer lei que atrapalhe o desenvolvimento da inteligência artificial. O quê? Virou a terra sem lei da inteligência artificial. Cara... O que é isso? É ele pagando pedágio pros caras que patrocinaram ele. Mas também é o medo da China, né? Também, Porque lógico. os caras lá não tem nenhum freio Tem lá. esse argumento geopolítico também, lógico. Então, quem sai ganhando nessa história? O Vale do Silício. Pois é. Entendeu? Porque quando a galera viu isso, que falaram, pô, vai ficar 10 anos liberado, eles ficaram preocupados, começaram a reclamar. Aí sai a notícia bombástica. Donald Trump entrega para a Palantir Technologies. Palantir Technologies é uma empresa que foi criada depois do 11 de setembro, em 2003, para poder monitorar os terroristas e prender todo mundo e aplicar o pré-crime, prender o cara antes dele cometer um crime. É que é Minority Report total. Report. Então, esses caras são especializados em buscar dissidente, extremista e mandar tudo pra cadeia. O Alex Karp fala, nós impedimos a extrema-direita de crescer na Europa. E hoje esses caras estão com o Trump. Você fala, pô, Trump, você tá botando os caras que dizem que... Então, assim, muito louca a história, mas essa notícia que o Trump entregou pra Palantir Technologies o controle de todos os dados dos cidadãos americanos para montar um mega banco de dados... A galera falou, cara, isso é perigosíssimo. Porque a Palantir é uma empresa bélica. Eles vão usar isso contra nós. Claro. E isso foi pra mídia. A Big and Beautiful Bill foi pra mídia, todo mundo falando que isso era um absurdo, não sei o quê. Essa confusão toda desviou o foco inteiro. Quero que o Marcílio, se quiser comentar alguma coisa Não, sobre desculpa, isso também. eu até falei mas demais. eu quero que ele ajude a entender o papel do Elon Musk desde que ele começou e a saída do governo. O que ele foi fazer lá, aquela contenção, aquele corte que ele fez, o que aconteceu com o Elon nessa passagem pelo Trump, desde o apoio antes, né, na campanha e... Eu acho que assim, o Elon Musk ele fez parte do governo do Trump por dois motivos. Por uma questão de princípio mesmo. Eu acho que ele tem os seus objetivos pessoais. Ele fala que, por exemplo, ele só vai se sentir realizado como ser humano, ele só vai entender o sentido da vida quando ele expandir os horizontes, quando ele conquistar Marte. E claro que você, fazendo parte do governo americano, fica muito mais fácil fazer essa confluência entre público e privado para conseguir atingir os objetivos. Eu não sei se vocês acreditam nessa conversa, mas parece que é genuíno mesmo isso. É uma coisa megalomaníaca dele. Não parece que é mentira que ele quer ir para outros planetas. Vou deixar o professor falar isso. Na minha concepção, né? Depois eu falo isso, senão vira bagunça. Não, na minha concepção, acho que sim, assim, pelo menos lendo assim a biografia, as pessoas que... Quer deixar legado, né? Exatamente, é uma coisa que ele tem como princípio, que é conquistar o espaço, conquistar Marte. Tanto que, como eu falei, né, a não indicação do Trump, da indicação do Elon Musk para chefiar a NASA por uma suposta ligação com os democratas, talvez tenha sido um dos principais pontos de causar essa ruptura entre Elon Musk e Trump, né? E outra questão também de saber que ele sempre vinha criticando, como eu falei, o Elon Musk, ele pertence ao pensamento mais liberal, mais libertário. Então, para ele vê que o Biden, por exemplo, fez ali o aumento do teto da dívida pública, uma irresponsabilidade fiscal, uma série de subsídios a planos verdes, enfim, era uma coisa que não combinava com seus princípios de a ideia de um Estado menor, um Estado mais desregulado. Então, eu vejo desses dois lados, Vilela, tanto por objetivos pessoais, pertencer ao governo ia facilitar com que ele tivesse mais acesso a tecnologias para desenvolvimento da Tesla, principalmente do programa espacial. Hoje é quase uma única coisa, né? A NASA depende muito do Elon Musk para conseguir lançar os seus programas. A gente tem, por exemplo, vou imaginar que, por exemplo, a SpaceX realmente rompesse com a NASA. Os Estados Unidos já tá ferrado nesse momento. Ferrado. Porque a gente tem planos de futura colonização da Lua com China, com Rússia, lançamento de satélite. Até o Irã, cogita-se também, tá desenvolvendo seus mísseis balísticos. O próprio Golden Dome, não sei se chegou a ver, Vilela, que é a nova arma, né, que os Estados Unidos vai desenvolver.
Porque baseado no Gold Dome, porque tem o Iron Dome de Israel, que protege ali de foguetes, e o Gold Dome, ele fala que vai ser uma super defesa revolucionária, que vai conseguir dar conta de todos os mísseis, inclusive mísseis balísticos. Então, o que ele fala? Que no ar é muito difícil, porque de momento que já sai, né, da atmosfera, quando volta, vem com uma velocidade muito grande, joga várias contramedidas, é muito difícil defender. Então ele quer fazer um sistema de verificação no mar, na terra, no ar e no espaço. Ou seja, a partir do desenvolvimento de satélites, ficar vistoriando possíveis destacamentos, lançamentos de mísseis antes de eles serem lançados. Só que qual que é a preocupação? Os Estados Unidos falam que isso é um sistema de defesa. Então vai, sei lá, Coreia do Norte vai disparar um míssil, e hoje já tem capacidade para disparar mísseis que cheguem no território americano. O sistema de satélite conseguiria ver isso e fazer um ataque no território norte-coreano, antes do míssil ser disparado. Só que, claro, né? Isso pode ser usado para defesa ou usado para ataque também. Como uma desculpa. Eles iam atacamos primeiro. Exatamente. E aí a China... Jogos de Guerra, lembra do filme? Lembro, isso aí é clássico. Aí, anota aí, galera, o segundo filme. Mais um. A China falou, não, se desenvolver o Gold Dome, a gente também vai fazer algum tipo de retaliação contra os satélites, porque isso coloca a nossa soberania em risco. A Rússia falou também, se vocês colocarem o Gold Dome, o objetivo de vocês, a gente vai ter que rediscutir na nossa questão nuclear, porque a gente coloca o território russo em risco. Todo esse programa tem que ter também o lançamento ali de satélites, que faz parte também, grande parte do programa do Elon Musk, entende? Então, a interdependência que tem hoje da NASA em relação à SpaceX, ela é muito grande. Por isso que eu falo, seria um prejuízo gigantesco para o Elon Musk. Claro, ele precisa ter acesso ao governo americano para ter os seus objetivos econômicos, objetivos de vida, e é muito prejudicial, principalmente para o governo americano, porque sem acesso às tecnologias do Elon Musk... A Boeing, do Jeff Bezos lá, até esqueci o nome, né? Que também está muito atrás da tecnologia. Blue Origin. Exatamente, né? Não tem condição agora. Então, seria um prejuízo muito grande nessa corrida espacial, nessa disputa, principalmente da órbita baixa aí do espaço. E aquilo que o Elon Musk fez de cortar gastos e... Então, o objetivo... Inicialmente, ele tinha falado que ele ia cortar 2 trilhões de dólares. Isso. Depois, acabou caindo. Não, vamos fazer só 1 trilhão de dólares. Tirar da onde isso? Os planos ali, né? Ele fez uma série, ele até contratou uns funcionários para fazer todas as pesquisas, enfim, mas é muito difícil dar conta, porque aí entra a sigla que ele criou? DOGE. É o DOGE, né? DOGE. Department of Government Efficiency. Que é uma referência até também a Dogecoin, né? A moeda dele, a Memecoin que ele tem lá, né? Mas quem escolheu o nome foi o Howard Lutnick, que agora é secretário do Comércio. E ele ia ter que tirar de algum lugar aí, né? E ele conseguiu dar conta, por conta de lobby, influência política e tal. Pô, você cortar 2 trilhões de dólares de gasto é um PIB do Brasil, né? 150 mil funcionário público. Daí já tirou um... já tirou uma... E mesmo assim, ele fala que ele economizou 160 bilhões. Muito abaixo dos 2 trilhões que ele falava. A mídia americana fala que... O cachorrinho, essa é zoação, né? Isso aí já é inteligência. É zoação, né? A mídia americana fala que, na verdade, não foi nem os 160 bilhões. Fala que, na verdade, foi 110 ou 120 bilhões. Então, um dos motivos da briga também é talvez ele tenha sido um pouco impotente de realizar as políticas públicas. Tanto que quando começou essa briga, o Steve Bannon, que é o grande defensor do MAGA, o Make America Great Again, começou a jogar também um monte de coisa no ventilador, né? Do Elon Musk. Queria deportar o Elon Musk. Falou que não. O Elon Musk é imigrante legal. É imigrante legal. Cara, isso seria um plot twist absurdo nessa Falou história. até, não, a gente tem que nacionalizar a SpaceX, tem que nacionalizar, tem que ser uma empresa estatal. E falou, por exemplo, teve um dia que o Elon Musk, acho que foi até no último dia ali de despedida do Trump com o Elon Musk, que o Elon Musk ele apareceu com o olho roxo. E aí ele falou que foi o filho dele, que ele pediu pra dar um soco e tal. O Steve falou, imagina, não foi isso não. O Scott Bessent, né? Os dois estavam discutindo ali, o secretário do Tesouro. E o Scott Bessent falou, pô, Elon Musk... Você é uma fraude. Você é uma fraude, você só reduziu 100 bilhões, a gente queria 2 trilhões. Aí, aparentemente, o Elon Musk foi incomodado, deu um empurrão no Scott Bessent, e o Scott Bessent foi lá e deu um murro no olho do Elon Musk. Não, velho. Mas, de novo, né? E isso teria influenciado essa saída do Musk. Mas foi o Steve Bannon que falou. Olha só. A fonte é o Steve Bannon. A fonte é o Steve Bannon, que é um cara, né? Escada, né? Olha, cara. O Trump falou, até oferecer pra eles criar uma maquiagem, falou, não, precisa não. Cara, que treta, velho. É o clube... Aí tem uma teoria da conspiração, que é o clube do olho roxo, né? Porque qualquer um pesquisar na internet, você vai ver desde o Papa Francisco, Michael Jackson, apareceram do nada com o olho roxo. Estranho.
Aí tem teorias. Não, e tem do Macron do tapa da mulher que pegaram no avião, assim, né? Só que ele afastando o rosto, assim. Né? Você viu o que a Candace Owens está falando da esposa do Macron? Não. Ela não apenas está dizendo que a esposa do Macron... Candace Owens, sabe quem é? Uma jornalista americana? Sei. Ela é casada com um militar e tal. E ela era do Daily Wire lá do Ben Shapiro, né? Aí pediu demissão, porque falaram que ela é tudo judeu no Daily Wire. Ela começou a falar um monte de coisa contra Israel. Os caras demitiram. Um abraço, né? Cara, ela disse que ela chegou a essa conclusão. Ela mostra, tem vários episódios no documentário, que a esposa do Elon Musk, além de ser homem, é o pai do Macron. Ele casou com o pai dele. É. Mano! Tá nesse nível a conversa, meu irmão. Você sentiu o nível da piração. Meu pai ficou irado quando eu falei, não, para com isso. Eu falei, não, ela tá falando, sou eu não. Inclusive tem, não sei se a galera acha a foto, né? Acharam a foto do garotinho, dela jovem. Sim. E mostrando ela hoje, a semelhança, porque ela foi professora do Macron. Ela é 40 anos mais velha que ele. 40 anos? 40 anos. Não sabia ela foi que era diferença tão professora do ensino médio ainda, né? Foi professora do ensino médio e ali começou um romance até ele era menor de idade, né? Nossa, velho. Aí a teoria da Candace Owens, que até então era uma jornalista séria, né? Conceituada. Ela tá com essa história malucaça aí. Mas atualmente, como que tá a relação dos dois? Aí vocês falaram que os dois pisaram no break, como que tá? Então, publicamente nenhum pediu desculpa pro outro. Não? O Trump continua falando que vai vender o Tesla dele, vai continuar... Não, esse Tesla aqui eu não quero mais. Atualmente, como que tá a relação dos dois? Aí vocês falaram que os dois pisaram no break, como que tá? Então, publicamente nenhum pediu desculpa pro outro. Não? O Trump continua falando que vai vender o Tesla dele, vai continuar... Não, esse Tesla aqui eu não quero mais, tal, né? Aliás, outro ponto de discordância. Pô, ver o Trump, teoricamente, incentivando a Tesla, sendo que Elon Musk é um cara que fala que não existe aquecimento global, que é um cara que defende as indústrias carboníferas, e foi até subsidiado pelas indústrias carboníferas americanas, era meio... O Trump, né? Era meio complexo, assim, pensar nessa semelhança aí entre os dois. Então, aparentemente, eles não vão pedir desculpas públicas, penso eu que isso não vai acontecer. Mas devem ter falado pra ele, ó, segura a onda que pode... Os dois, né? O próprio J.D. Vance, ele fez um comentário público falando assim, pô, não concordei, você, Elon Musk, o que você fez, essas críticas, mas acho que um dia você vai voltar pro governo americano, vai ser conselheiro do Trump, e acho que no final das contas os dois vão se reaproximar, porque não faz sentido pra nenhum dos dois lados essa briga. Pois é. E algum desdobramento disso daí para o mundo ou não? Então, eu acho que não foi por acaso, a gente tá vendo essa... Primeiro nós vimos a notícia que a Palantir ia assumir o controle de todo o banco de dados e ia criar um mega dado sobre os americanos. Uma conversa que eles estão querendo esperar a coisa esquentar mais para instaurar um ato patriótico 2.0, que vai envolver inteligência... O que é um ato patriótico? A diminuição das... Então, foi a resposta ao 11 de setembro, né? Depois do a Palantir Technologies é uma resposta ao 11 de setembro também. Exato. Além da Palantir Technologies, só pra galera ter ideia, a Palantir Technologies tem um sistema, um programa chamado Lavender. E o Lavender é o que o exército de Israel usa para escolher os alvos que eles vão eliminar. Até alguns comandantes acham até bom, né? Que fala, pô, mas você errou, eliminou um cidadão inocente. Fala, eu não, foi a máquina que escolheu, né? Pois é, tira a responsabilidade. Culpa quem, né? Então, esse cenário todo, eu acho que ele tá caminhando, pelo que eu tô sentindo, os Estados Unidos tá caminhando para uma semana que vai culminar no sábado agora, dia 14, altamente contundente. E a gente tá perto de 4 de julho, né? Sim. Sábado agora é a festa, né? O aniversário do Trump e os 250 anos do exército também. Vai ter uma parada, né, de militar, o que tá indo de blindado, pra equipamento bélico. Porque se forem fazer alguma coisa, vai ser nesse dia, né? Então, aí a galera da oposição ao Trump tá organizando um movimento chamado No King. Tem até o site. King? No King, não tem nem o rei, né? Trump não vai ser o rei. Sei. E já tem 2 milhões de pessoas já que assinaram lá um formulário para poder participar. Assina essa parada, velho? Tem que ser muito ignorante para assinar. O cara vai já entra na lista de terroristas. Entra na lista para ser vigiado, Pô, cara. Em 2023, o FBI botou os católicos tradicionais na lista de terroristas, porque falou que eles estavam associados ao extremismo e tal. Então, imagina você assinar uma lista dessa. Contra o Trump. Tem que ser meio... Acho que é pegadinha, né? O cara bota o nome do inimigo na lista pra sacanear o cara, né? E tem empresa que tá patrocinando também, né? Tem essas várias manifestações. Empresas, cara. Muitas empresas. Não, se você olhar a história
história da Karen Bass, que é a prefeita de Los Angeles, pô, a história dela Primeiro que ela foi treinada em Cuba, né? Ela passou muitos anos em Cuba, era uma militante de rua, fazia protestos. E ela foi, durante 6 anos, como deputada federal, né? Membro da Casa lá dos Representantes, ela era membro do NED, né? Que é o National Endowment for Democracy. Mais uma vez, aquela história. A CIA, depois da Comissão Church, em 74, eles começaram a terceirizar para o setor público as atividades para poder sair debaixo da supervisão do Congresso. Porque aí são empresas que não são vinculadas ao governo. Então, o National Endowment for Democracy, que é o NED, que tem a ver com esse negócio de USAID, ou USAID, né, que a galera, né, que a CIA usava para mudar governos mundo afora, o NED vai nessa linha. E ela presidiu o NED durante 6 anos. Presidiu não, né? Foi membro do conselho, né? Então, segundo Mike Benz, que é o cara que tem criticado isso, ele fala que a função do NED era uma empresa de fachada da CIA para iniciar revoltas no mundo inteiro e organizar protesto de rua. Então a Karen Bass, acho que não é por acaso que exatamente em Los Angeles esses protestos estão tendo mais repercussão. Talvez não é explícito, né? Elas estão incentivando. Tem até uma vereadora de Los Angeles que ela falou: o Trump tá engrossando o caldo, a gente vai engrossar também. Então o clima tá bem estranho. Eu acho que a gente está caminhando para uma instabilidade social aí perigosa, mas que todo mundo olha e fala: o Trump deve estar irado com isso. Não, eu acho que ele está achando legal. Porque vai dar um ensejo para ele apertar endurecer. Mais. Endurecer. E eu acho, inclusive, que para ele é ótimo isso, porque quando você pega a popularidade do Trump, tá mal em relação aos últimos governos. Vê se eu acho umas imagens dessas revoltas na Califórnia, por favor. Tem uma imagem até legal, se quiser pegar, que é um cara em cima do carro com a bandeira do México. México, né? Eu vi. Essa aí é categórica. E quando você vê assim, por que o pessoal tá avaliando ele mal, não é pela política de deportação, não é por conta do corte de gastos, é por conta dessa política de sobretaxas, pelo risco de uma volta da inflação, pela não queda da taxa de juros. Mas dos imigrantes é por causa da deportação, não é? Então, por isso que eu falei, pra ele é legal que tenha isso. Por quê? Ele fala, tá vendo, eu quero fazer a política de deportação, que é uma coisa que a população americana concorda com ele. Olha só. É uma imagem bem icônica, né, cara? Tá bravo. Não, vindo pra cá agora, eu vi que tem gente na rua agora já dando tiro na polícia. O quê? Eu tava vendo o vídeo do cara metendo bala na polícia. Aí o Trump fala: é agora, pessoal. Então, e sábado ele falou que se tiver algum tipo de manifestação desse tipo em Los Angeles, até por isso, né? Ele chamou os Marines, sim, já tem 700 fuzileiros navais ali. Na verdade, dia 28 de abril, ele emitiu uma ordem executiva, né? Uma medida provisória já liberando o exército para atuar na segurança de rua. Então a galera tá falando, acho que ele já sabia que ia rolar isso aí, né? Porque quando o remédio vem antes do problema, você fala, peraí, meu irmão. Deu muito na telha. Acho que já tava meio programado. Mas por que você falou que o lance de serem imigrantes é uma boa desculpa para ele? Porque não é de ser imigrante, é dos imigrantes que tá fazendo baderna. Então, isso é bom, porque ele fala aí, eu não falei? Exatamente. É uma justificativa. Lógico, pra ele tira o tema que mais incomoda ele, que é o tema economia, pra focar no que é uma coisa que a população americana majoritariamente concorda com ele, que são essas políticas de deportação. Quando você pega Los Angeles, por exemplo, uma cidade que tem quase 50% da população que se define hispânica ou descendente de hispânicos. Em alguns bairros, aonde começou, acho que é Paramount, que é um bairro do subúrbio ali, você tem mais de 80% da população. E aí, já tava... do México, né? Pertinho do México. Exato. Tudo começou, né, na sexta-feira. Na verdade, já vinha essa política aí do ICE, né? Fazer essas políticas aí de... esse tema é legal. De explicar o que é o ICE. E aí, a gente teve na sexta-feira, tem uma loja lá que é o Home Depot, que é uma loja de departamento, né? Que geralmente fica um monte de hispânico vendendo seus serviços. Porque tem empreiteiros que vão fazer compras de material de construção, tem pessoas... E aí eu falo, você comprou o quê? Você quer que eu reforme sua casa? Quer que eu faça não sei o quê e tal? E aí começou a rolar uma notícia, ninguém sabe exatamente de onde surgiu, que no estacionamento, onde os hispânicos estavam oferecendo seus serviços, a polícia ia fazer uma operação. Vazou, né? Reddit, mas você viu que o serviço falou que é mentira, que eles não iriam fazer na sexta-feira. Sim. Então, teoricamente, foi uma notícia plantada para causar algum tipo de balbúrdia, algum tipo de confusão. Você vê que tem uma intenção que o caos se instaure, né? Exato. Olha essa imagem também. E aí começaram as manifestações, aí a polícia começou a reprimir, isso incentivou que ainda mais manifestações acontecessem. Aí o Gavin Newsom, governador da Califórnia, falou que não precisava ter atuação da Guarda Nacional.
Tá tudo sob controle aqui. Na verdade, eu acho que foi a primeira vez desde 1945 que um presidente usa a Guarda Nacional sem o consenso dos governadores. Da última vez tinha sido no Arizona, por conta do... que eram manifestações que estavam ocorrendo contra as políticas segregacionistas dos Estados Unidos. E o governador do Arizona era bastante segregacionista. Então o presidente na época autorizou a Guarda Nacional. Mas, porque a Guarda Nacional, teoricamente, ela é um instrumento do governo do estado. O financiamento, o treinamento, é tudo o governo federal. Mas quem tem que utilizar é o governo do estado. Ele pode ser a atuação federal em alguns casos, como por exemplo, o que ele alega, que a gente fez uma determinação, uma legislação federal e os governos estaduais e municipais não estão cumprindo. É que o caso da Califórnia e de Los Angeles é muito peculiar. Em 2018, o estado da Califórnia se definiu como um estado santuário. Ou seja, a gente não compactua com as ideias do governo federal de fazer essas políticas de deportação. Sim. Los Angeles teve agora em 2024 mesmo, né? Teve uma comissão que definiu também que a gente não vai compactuar, que a gente não vai apoiar essas políticas de deportação. Porque imagine, isso faz parte, a gente fala de 50% da população hispânica. Não sei exatamente o número percentual correto, mas grande parte desses hispânicos, eles são indocumentados. E a população que tem o registro oficial, o cara que é indocumentado é o vizinho, é o irmão, é a namorada, é o cara que faz parte da sociedade de Los Angeles. Então, quando a polícia começa a fazer essas políticas de deportação, já vinha um aumento da tensão social, porque são pessoas que fazem parte do dia a dia da cidade. E grande parte da população de Los Angeles defende esses indocumentados. Assim, não, esses caras não podem ser deportados porque eles são importantes para a nossa sociedade. É a minha babá, é o meu jardineiro, né? É o cara que... É o cara que ajuda a sociedade, exato. Então, como política federal, faz sentido. É que em Los Angeles, é assim, se tinha algum lugar para dar errado, possivelmente essa política ia dar errado em Los Angeles, pela tensão social que já existia. Aí você pensa, Flórida... acho que foi proposital, né? Não é possível. Exato. E na Flórida tem também uma taxa alta de imigrantes, só que lá são mais republicanos, né? É um estado mais republicano, é por isso que não dê confusão lá. Ali tem muito cubano também, como o cara saiu do regime, se ele saiu de Cuba é porque ele não concorda com o regime comunista, então ele tem uma tendência a ser avesso ao progressismo, ao comunismo, entendeu? Então acho que é uma realidade diferente de imigração ali, porque na Califórnia é uma imigração mais mexicana, ali na Flórida tem muito cubano, venezuelano, é um pessoal mais meio anticomunista. Mas tem um detalhe que o professor falou, que é o ICE, né? Que é o instituto que está fazendo esse negócio. O ICE é a sigla do Immigration and Customs Enforcement, né? Que em português eles traduzem como Serviço de Imigração e Controle Aduaneiro ou de Aduana. Aí é muito legal você descobrir de onde vêm as instituições, né? Quem fundou, quando e por quê. A gente volta ao 11 de setembro. Essa instituição ICE foi criada no ano de 2003, exatamente após aquele cenário do 11 de setembro, para combater o terrorismo e crimes fronteiriços. Então, o que eu tô sentindo que tá vindo na narrativa é a reconstrução da mesma atmosfera, mesmo clima do 11 de setembro. Aí o negócio vai ficando muito estranho quando a gente soma o que o pessoal lá da Homeland Security tem falado. Christopher Wray, que era o antigo diretor da FBI, agora é o Kash Patel, ele falou, olha, existem 2.000 terroristas nos Estados Unidos que entraram pelas fronteiras abertas e a gente não sabe onde eles estão, e desses 2.000 tem 11 que estão entre os caras mais procurados do mundo, e a gente não sabe onde eles estão. Aí ele fala, isso transforma todos os 50 estados norte-americanos em estados fronteiriços. Os caras, mas como assim? Significa que não são só os estados que têm fronteira com o México ou com os outros países que têm problema. Porque esses imigrantes ilegais associados ao crime internacional estão espalhados pelo país inteiro. Então ele começou a insinuar que a gente pode ter um atentado terrorista a qualquer momento. Entendi. E os caras estão voltando a falar nisso. E já tem gente falando que nesse sábado pode ter atentado terrorista. Aí já tem gente falando, né? Claro que pode, mas pode ser uma operação de bandeira falsa também. Alguém mal intencionado faz alguma coisa e fala lá, foram os mexicanos, não, foram o pessoal da Al-Qaeda. O que está sendo falado agora, tem vários ex-agentes da CIA que estão falando que a Al-Qaeda tem 1.000 terroristas da Al-Qaeda nos Estados Unidos, eles estão se espalhando pelas cidades e eles estão prontos para fazer um atentado terrorista. Então isso está preocupando, porque eu estou vendo uma atmosfera de 11 de setembro sendo desenhada novamente. Aí você vê assim, diretor da FBI,
A gente da CIA falando, ó, Al-Qaeda vai fazer um atentado terrorista nos Estados Unidos. Parece que tá criando essa atmosfera de medo, né? Meu Deus, e agora? Não, imagina o aeroporto como vai ser nesses dias aí para embarcar. Eles estão, esse pessoal da CIA, né? O programa, para quem quiser assistir, tem aparecido muito no programa do Sean Ryan. O Sean Ryan Show é um cara que era da CIA também, ele traz muita gente do meio militar. Ele tem levado vários agentes lá que estão falando isso. Eles falaram que provavelmente o que eles pegaram ali de inteligência é atentado no Capitólio, atentado em Washington ou relacionado à aviação. Derrubar algum avião, fazer alguma coisa assim. Então tá um clima muito estranho para esse evento do aniversário do Trump sábado aí, que vai ter uma parada militar também. Tem gente já dizendo que o Trump vai aproveitar que os militares já estão na rua para instaurar uma espécie de lei marcial, alguma coisa assim. Ou eles chamam de Insurrection Act, né? Ato de insurreição. Tá um clima estranho, Eu converso com muita gente dos Estados Unidos, cara, pô, tá estranho mesmo aqui, tá uma atmosfera meio... E parece que é um negócio meio proposital, né? Meio construído, que eles têm um interesse no caos, né? Pra poder... Aí, eu não falei que os imigrantes são perigosos? Vamos apertar o cerco. Aí todo mundo fala, mas se mandar esses imigrantes embora, quem vai trabalhar nas fábricas e tal? O próprio Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ele já falou, países de primeiro mundo que tem baixa taxa de natalidade, isso é ótimo, porque a robótica vai substituir o trabalho, então a gente pode ficar tranquilo. Então esse negócio do robô Optimus e tal, essa questão da inteligência artificial junto com a robótica, eles já estão falando, pode ficar tranquilo, a gente vai mandar esses caras embora e as máquinas vão fazer o trabalho da fábrica. E sabe o pior? Mas você acha que em curtíssimo prazo, assim mesmo, o trabalho... Não dá, não dá. Pô, setor terciário, assim... Não tem como. 4 anos, 5 anos, vai demorar. Não tem como, então, você pega os hispânicos, os caras são responsáveis por trabalhar como caixa, como segurança, trabalhar construção civil. Mas então... você vê caixa, por exemplo, McDonald's, você já viu que não tem caixa mais? Já, não, só a maquininha. Aí vem a vovozinha lá, não sabe nem... Dá uma pena, né? Aí tem que vir, pô, ajuda aqui. Aqui já no Brasil já tá no Brasil, pô, no Brasil. Então, assim, tá mais acelerada essa substituição, né? E sabe o que vai ter o ano que vem lá nos Estados Unidos ainda? É a Copa, né? Copa do Mundo ainda, cara. Imagina... Vamos ver se vai ter, né? Porra, exato. Pra terrorismo né, é 1-2, cara. É, imagina, maravilhoso. O maior evento do mundo de esporte. Pô, os caras que tinham viagem marcada já pra Copa ficaram preocupados agora que você falou aí. Não vai acontecer nada, gente. Eu não tenho informações aí. Mas eu não iria. O problema é quando você fala não vai acontecer nada, acontece. Ou quando você fala vai acontecer, o cara não vai e não acontece. Pô, eu não fui. Não... É difícil, né? E uma Copa ainda Canadá, Estados Unidos e México, hein? Pô, já imaginou? É mesmo, nos 3 países. Caraca, meu irmão. Nossa. Quem tá se dando bem nisso aí? Palantir Technologies. Por quê? Porque a Palantir Technologies que vai fazer o quê? Vai monitorar todos os imigrantes. Não, a gente tá só monitorando os imigrantes procurando bandido. Daqui a pouco eles vão usar isso para tirar de cena dissidente político. Quem critica o regime. Entendeu? Então, aquela pergunta anterior que você tinha feito, que é por que o Elon Musk decidiu entrar no governo Trump, eu acho que tem a ver com isso. E quando ele entrou, eu comecei a falar, pessoal, ele entrou no governo para 2 coisas, na minha opinião. Era uma especulação minha, mas que agora eu tenho prova. Inclusive, se puder botar o link 4 aí, que o link 4 é essa prova que eu falei aí, ó, não falei? O Elon Musk, quando ele comprou o X, ou o Twitter, a galera falou, ele comprou isso aí para poder fazer campanha pro Trump. O Trump ganhar e ele ter um favorecimento. Lógico que foi isso também, claro. Tanto que ele falou, eu que elegi o Trump. Mas além disso... Ele está há muitos anos querendo desenvolver a sua inteligência artificial e ela ser a melhor de todas. E precisa de um banco de dados, uma rede social. Então, não é aprendizado de máquina e large language models? Claro. A máquina treina vendo as pessoas conversando. A gente trocando ideia lá, ela tá aprendendo, cada um de... Imagina o cara tendo acesso a esse banco de dados do Twitter. Você viu isso aqui, ó? Pô, os caras são engraçados também, esses bilionários. Elon Musk fez uma oferta bilionária de 97,4 bilhões para adquirir a OpenAI, mas a oferta foi recusada pelo CEO da empresa Sam Altman. Aí, o Sam Altman, ele ao mesmo tempo provocou o Musk sugerindo que ele comprasse o X por 9,74 bilhões. Falou, eu não quero vender, mas eu compro o X por 9,74. Não, eles eram amigos, viraram arqui-inimigo, né? Porque a AI precisa de uma rede social, né? Poxa, vinculado. Então, tem 2 coisas. Se você compra uma rede social e bota a máquina para estudar aquilo ali, a tua inteligência artificial dá um salto.
Imagina na Meta, cara, o arquivo ideia da é Meta. essa. Agora, imagina... Pra treinar Você pegar o... Imagina pegar o Instagram do Kratos, cara. A curtida das gostosas que ele faz. Vai saber exatamente como te agradar, cara. Você vai ser enganado, velho. Mas já meio que tá assim, né? Sempre... Eu vejo quando você abre lá, quando você vai dar uma busca, só o tipo Só só vê as gostosas lá. Fazer o quê, né? Já tem que apagar o histórico aí, né? Limpar aí a memória e o histórico. Cara, aí o que acontece? Ele compra a rede social, já usa aquilo ali para treinar o XAI. Claro. Agora imagina ele ter acesso aos 700 mil computadores e dos bancos de dados de todas as agências norte-americanas. Que é através do Departamento de Eficiência Governamental. Por isso. Né? Entendeu? O Trump chegou para ele e falou, meu irmão, carta branca. Cara. Vai lá e arrepia geral. Arrepia o quê? Procura onde tem desperdício, fraude, gasto excepcional. Só que em nome de lutar pela eficiência, ele teve acesso aos dados tudo sobre o... Talvez, né? Dizem que esse é o banco de dados mais caro do mundo, que é o dado de todo cidadão americano, que é o país mais poderoso. Aí o que eu falei? O Elon Musk tá mandando a galera da Palantir instalar os aplicativos da Palantir lá dentro. Tem uns aplicativos Gotham, Lavender, que são os aplicativos. Os caras, não, isso aí é viagem. Eu falei, é isso. Aí começou a rolar um papo. Como é que era? Chegava uma garotada de 18 anos, moleque, adolescente, chegava lá na Receita Federal Americana, IRS. Os velhão lá. Chegava pro diretor lá e falava, senta aí. Aí o cara, por quê? Senta aí. Mas quem é você? Eu sou do Departamento de Eficiência Governamental, meu crachá. O presidente me deu o poder de fazer. Senta aí. Aí o velho senta e ele fala. Aí o garoto fala: você tem 5 minutos pra defender o seu emprego. Se você não conseguir defender, tá demitido. O moleque demitiu o cara. Eles fizeram protesto. O Elon Musk ele mandou até um e-mail, né? Que depois acabou voltando. A Casa Branca falou que não tá mais autorizado, mas o Elon Musk ele mandou um e-mail pra todos os servidores públicos americanos pra eles responderem o e-mail justificando por que eles deveriam continuar empregados. A existência do teu emprego. Aí, cara, essa garotada... Lá nos Estados Unidos tem umas empresas de... Tipo, instalar internet, telefone, que é Geek Squad. E aí eles falaram... Eles deram um apelido pra essa garotada de Palantir Geek Squad. Só que em vez de instalar telefone e internet, eles estavam instalando os aplicativos da Palantir. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu falei, meu irmão, e é isso. Aí saiu a matéria agora, na revista Wired Magazine, que é uma das revistas de tecnologia. Palantir está ajudando o Dodge com uma massivo IRS? IRS é a Receita Americana. Ah, tá. É um projeto de banco de dados da Receita Americana. O Dodge está recebendo ajuda da Palantir. Essa matéria é de 11 de abril, se não estou enganado. Então, por que o Musk entrou no governo? Porque ele queria pegar esse banco de dados. Faz esse banco de dados aí, meu irmão. E ele pegou e a Palantir pegou também. A Palantir já tem condição de fazer um blackout no planeta Terra inteiro, se eles quiserem, que eles estão em todos os aplicativos. É muito poder na mão dessa galera. Voltando ao filme... Como que é? Mountain Head. Os caras falam assim, Vamos derrubar isso, geral, derruba não sei o quê. Isso, e eles derrubaram. Derruba O que a gente vai derrubar na Europa? Derruba a eletricidade. É isso. É assim. Cara. Tá nesse nível. E aí você lembra do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial? Em 2020, todo mundo falando, caramba, pandemia, o que é isso? Ele falando, rapaz, calma, tá vindo agora a pandemia cibernética. E aí eles começaram a fazer um exercício de simulação, igual aqueles que eles fizeram da pandemia do coronavírus, que é o evento 201, né? O evento 201 que eles fizeram em outubro de 2019, simulando um coronavírus global. Aí em novembro, dezembro começou. Os caras, esses caras aí tem uma taxa de acerto boa, né? Aí o que acontece? O Fórum Econômico Mundial começou a simular uma pandemia cibernética. E ele falou, vocês estão achando que esse vírus é perigoso? Um vírus digital... gerando uma pandemia cibernética é muito mais perigoso, vai matar muito mais gente. Imagina hospital sem luz, sem sistema. É o dia depois de amanhã, né? Dia zero. Dia depois de amanhã também. É aquele da Julia Roberts, tá falando? O dia depois, 100%. É o dia depois de amanhã? É dia depois de amanhã que chama? Dia depois de amanhã. Vê aí se é isso, da Netflix. Não, é o Mundo Depois de Nós. O Mundo Depois de Nós. É quase. Leave the world behind. Alguma coisa assim. Mundo Depois de Nós. Mas tem o dia depois de amanhã também. Tem também apocalíptico. Não, então, o Mundo Depois de Nós e o Dia Zero. O Dia Zero são também. Sobre isso. Que é com o um é um filme e o outro é uma série, né? É tudo a ver. Não, e nessa série... Só que do Robert De Niro é interno, né? Não é feito pelos próprios Estados Unidos, no não é? final você descobre, né? E no Mundo Depois de Nós também.
Lá não deixa muito claro, deixa? Qual? Não, mas depois Do de nós, mundo depois de nós não fala quem Depois foi de que- nós, o cara dono da casa, ele fala pra Julia Roberts, fala, ó, eu tenho um cliente que ele é do mercado financeiro, e ele tem muito cliente do pessoal dos defense contractors, que são Sei. os contratantes de defesa. O cara, ó, saiu fora. Esse cliente meu sumiu, e ele falou, ó, some também que vai acontecer alguma cara coisa. já sabia. Eu não acreditei. Aí ele diz, ó, tá caindo panfleto aí, escrito em árabe, panfleto lá na Califórnia caiu escrito em coreano. Não são os norte-coreanos nem os iranianos que estão invadindo a gente, não. É um golpe interno dos Estados Unidos para deixar os próprios americanos se matarem e eles assumirem o poder. E o cara explica isso no finalzinho, ele dá esse spoiler. E no dia zero é interessante porque em vez de eles colocarem um homem para fazer o papel do Peter Thiel, eles colocaram uma mulher. E o nome da empresa, cara, eu esqueci o nome da empresa, é tipo Pandora, alguma coisa assim. Sim. Em vez de ser Palantir, é Pandora, e a mulher é uma bilionária da tecnologia que ela que ajudou a derrubar o sistema nos Estados Unidos. Então, eu entendo, né, muitas pessoas que viram interpretaram que essa mulher, que eu esqueci o nome da personagem, está representando o Peter Thiel. Então, muita gente está falando que o que nós estamos vendo nos Estados Unidos é o Vale do Silício tomando poder. Eles estão no poder agora, entendeu? Você vê o Elon Musk falar, eu que elegi o cara. E aí foi legal quando a galera perguntou, né? Será que o público vai ficar de qual lado? Né? Os dois brigaram, vão ficar a favor do Trump ou a favor do Musk? Aí um cara falou assim, a maioria vai ficar a favor do Musk. Aí perguntaram, ué, mas por quê? Porque o Trump só vai ficar mais 3 anos e meio no poder. O Musk tá aí mais uns 40 anos podendo eleger um monte de presidente. Aí eu falei, acho que os políticos vão pular do Musk. Mas o Trump não vai querer tentar um terceiro mandato? Mudar a lei? Eu acho que vai rolar. Você acha que ele vai tentar Eu mudar? acho que ele vai, difícil. Eu acho que os... Já tem uma galera tentando. mas acho que o Congresso barraria isso. Não vai deixar, né? Porque tem muito republicano que não é favorável ao Trump. Tem o republicano que é um republicano mais tradicional ali, né? Que não é trumpista, Reagan, não é né? maga, né? Não é maga. Não, E esses você caras tem os bloqueariam. Never Trumpers, né? Que são os caras que nunca apoiaram o Trump. E tem o Rhinos. Rhinos é rinoceronte, né? Mas RNO que é Republican in name only. Republicano só nominalmente. É os Rhinos, né? Rhinos é um republicano só de nome, mas Só de ocasião. Na votação ele vota junto com os democratas. E fora que ano que vem também tem as midterm elections aí. Exato, que pode fazer tem com tudo que a a ver. Câmara faça Sim. vir democrata, né? Sim. E aí, pra mim, é o jogo econômico que vai definir. Se o Trump ele conseguir melhorar a economia dos Estados Unidos, que nem eu falei, é o gargalo em relação ao governo Trump por enquanto. Porque você tem ali o Federal Reserve falando que não vai baixar a taxa de juros, você tem uma perspectiva de uma guerra comercial com os Estados Unidos implorando para a China, pelo amor de Deus, vem das terras raras, senão isso compromete a nossa segurança, a nossa economia e tal. Então, se a economia dos Estados Unidos continuar cambaleando, queda de credibilidade, acho que os democratas podem controlar sim a Câmara, e aí, para ele conseguir fazer o terceiro mandato, seria impossível, né? Ô, Kratos, tem uma dúvida sobre o que a gente falou aqui? Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Kid. Ele fala, Daniel, eu queria perguntar se tem alguma teoria da conspiração com o Elon e a cripto de sapo imperador que ele trocou a foto Do Kekios Máximos, né? Isso. Aí ele tá perguntando também se vocês conhecem a Trumpinator, que é a criptomoeda, eu acho que é do Trump. Então, o Trump lançou, quando ele foi eleito, uma criptomoeda, né? Teve um pico lá, né? A Melania lançou também. Então, existem teorias de que o Musk, quando ele fez referência a esse sapo, né? E ele botou Kekios Máximos, é referência a uma divindade egípcia, né? Então a galera... Ele gosta muito de Roma e Egito, né? Então a galera vinculou esse Kekios Máximos a uma divindade egípcia lá da morte, da bruxaria, não sei o quê. Então tem conspiração sobre isso, eu só não me lembro exatamente qual é a moral da história. É vinculando esse sapo a um deus egípcio que representa um sapo. A imagem pra galera lá do Kekios Máximos, né? Ele é o bilionário descoladão, né? Pô, jogo Diablo, né? Sou um dos campeões, eu faço meme. Mas na verdade, pessoal, existe o Elon Musk, personalidade daí da rede social, e o Musk empresário. O Musk empresário é um contratante de defesa. Ele tem contratos bilionários com a Space Force para mandar armas para o espaço, tem a ver com aquela ideia do Golden Dome. E também ele é um contratante de inteligência, né? Então a Ucrânia só não perdeu de vez a guerra ainda por causa da internet do Starlink que tem lá. Porque a primeira coisa que a Rússia fez foi derrubar todas as antenas de celular e a internet. Então ele que
para eles usarem os drones, né? Que é a arma que os ucranianos usam. O drone é orientado pelo Starlink. Se ele desligar o Starlink, acabou. Então esse cara tem muita informação, esse cara tem vínculo com o complexo militar industrial, ele é um contratante de defesa, ele é um contratante de inteligência. Então, todas essas brincadeiras que ele faz tem um fundo estratégico ali. Eu acho que até essa briga tem alguma coisa que eles estão capitalizando em cima. Vamos ver, acho que depois de sábado a gente vai ter uma noção melhor do que está acontecendo aí. Acho que promete essa semana aí. Vamos lá, o Samir Rolim, ele fala sobre a rivalidade entre Trump e Musk. Como o embate entre o populismo e político de Trump e a visão tecno-utópica de Musk pode redefinir o equilíbrio entre a regulação governamental e a inovação disrupta dos Estados Unidos? Pô, não é possível. Esse cara fez essa pergunta pelo ChatGPT, né? Tá bonito. Achei mal bonito. Tá bonito demais. ChatGPT. Foi mal aí se eu subestimei a inteligência do cara, mas ó, parabéns. A pergunta tá bonita pra caramba, hein? Fica à vontade. Não, pode, acho que é mais só. Cara, então, eu vou voltar naquela ideia de que o Musk, na minha opinião, ele não é... Ele já foi democrata e tal, ele se diz liberal, mas eu acho que, na verdade, ele defende a filosofia tecnocrática mesmo. Qual que é a filosofia tecnocrática? O movimento tecnocrático surgiu nos anos 30 como uma resposta à crise de 29 que gerou a Grande Depressão, né? Então a ideia era o seguinte, eles ficaram assim, completamente céticos com o capitalismo, falaram, o capitalismo só gerou crise e pobreza, a gente precisa criar um novo sistema. Esse novo sistema supera a democracia, ou retira de cena a democracia, e eles escolhem especialistas em tecnologia, os melhores, os bem dotados, os gênios para governar. Então, era um movimento que era antidemocrático, tinha vínculo até com concepções fascistas e nazistas, tanto que por causa disso, no Canadá, por exemplo, eles prenderam todo mundo que participava desse movimento, em 1940. Em 1940, um dos líderes no Canadá que foi preso era um americano radicado no Canadá chamado Joshua Norman Hadelman. E esse Joshua Norman Haldeman, quando ele saiu da prisão, não dava mais para se integrar ao grupo da Technocracy Inc., né, que Technocracy Incorporated, e aí ele se filiou ao Partido do Crédito Social. Para quem acha que essa ideia de crédito social é nova, né? Crédito Social já tinha um partido em 1940 com esse nome. Porque, na verdade, o movimento tecnocrático, eles partem do princípio que o dinheiro deve ser substituído por um crédito de energia, que hoje é a mesma ideia do crédito de carbono, né? Aí você fala, pô, mas se você substitui dinheiro pelo crédito de energia, como é que você vai pagar as coisas? Simples. Quanto de energia foi gasto para produzir esse livro? Ah, foi gasto tantos tokens de energia. Você vai usar o teu crédito para adquirir o livro, entendeu? E o crédito seria distribuído igualmente para todo mundo. Então, isso resolve o problema hoje do paradoxo de Jevons, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial ela vai chupar a energia do planeta Terra inteiro. Inclusive o Eric Schmidt, que era esse ex-CEO do Google, bilionário, ele fala que existe uma possibilidade daqui a 10 anos a inteligência artificial consumir 90% da energia do planeta. E é por isso que China e Estados Unidos estão correndo, tentando achar novas fontes de energia, né? Só que aí entra esse paradoxo de Jevons, porque se você tem energia a custo zero, energia renovável barata, a demanda fica crescente infinitamente, né? Como é que a gente traduz isso na prática? Cara, se você não paga a conta de luz, você vai deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro, vai usar o chuveiro elétrico, vai ficar 2 horas tomando banho. Então, para evitar esse problema do consumo infinito, eles decidem cercear o consumo através da distribuição dos créditos. Essa ideia era uma ideia do Partido Tecnocrata dos anos 30, e a mesma ideia do conceito do crédito de carbono hoje, que o bilionário ele vai ter infinitos créditos de carbono, vai poder continuar andando de jatinho particular, enquanto a pessoa simples não vai poder fazer uma viagem porque ele não tem crédito de carbono suficiente. Então, é uma ideia de padronização do consumo, substituição do dinheiro por uma moeda digital, que daqui a pouco já pode virar um token desse de energia. E esse Joshua Hadelman, ele teve uma filha chamada May Hadelman, que casou com um cara chamado Elon Musk, e teve um filho chamado Elon Musk. Então o cara que pregava isso era o avô materno do Elon Musk. E quando você vê as ideias do Musk, são exatamente as ideias que o avô dele tinha. Então, na minha opinião, o Musk e o Trump estão trabalhando juntos para implementar esse projeto, que é o mesmo projeto do Fórum Econômico Mundial.
A gente sabe que Musk tem vínculo com o Fórum Econômico Mundial, o Javier Milei também, todos eles foram jovens líderes, o Emmanuel Macron, todos esses caras são jovens líderes do Fórum Econômico Mundial que foram doutrinados ali nessa visão do grande reset, quarta revolução industrial, capitalismo de stakeholder e por aí vai. Então, para mim, tá todo mundo trabalhando junto. O Musk, o Trump, o Vale do Silício, o Wall Street, a gente vê o Larry Fink da BlackRock falando sempre sobre isso também, substituição do trabalho por uma renda básica universal. E a Europa também, os governos europeus ali comandados ali pela ideologia do Fórum Econômico Mundial. Então, eu não vejo dicotomia entre o Trump e o Musk, eu vejo os dois trabalhando ali por uma mesma finalidade, né? E às vezes se dizendo contra o Fórum Econômico Mundial, mas na prática trabalhando na mesma linha do que eles pregam. Só para comentar, o que você falou sobre a energia, né? Acho que é uma pauta muito importante para todos legal, os países. Né? O próprio Marco Rubio, por exemplo, ele tá de olho na América do Sul. A gente tem uma guerra aqui, né, entre a questão de Itaipu, na usina de Itaipu. São doido pra abocanhar. Exatamente. O Marco Rubio falou, ó, se fosse por mim, empresa aqui americana, já abriria uma filial no Paraguai, uma filial ali próximo para aproveitar a energia de Itaipu, porque teve uma rixa entre Brasil e Paraguai, porque o Brasil espionou, né, os paraguaios, eles romperam o contrato, enfim. Contrato então, acho que venceu em 2023, né? 2023. Não renovou. Ele estava sendo para ser finalizado. Marco Rubio atrapalhou, né? E descobriram que a BIM, ela acabou espionando o presidente do Paraguai e vários ministros paraguaios para ter acesso às informações privilegiadas de preço que o Paraguai aceitaria vender energia para o Brasil e, tendo noção desse preço, fazer a proposta. O Brasil faria uma proposta baseada no que os paraguaios já aceitariam. Entendi. E os paraguaios, eles têm um certo resquício em relação ao Brasil, até por conta da Guerra do Paraguai. Os países da América do Sul, acho que o Brasil tem uma postura muito imperialista, porque a gente tem mais de 200 milhões de pessoas, somos entre as 10 maiores economias do planeta, né? Então, a própria interferência dos Estados Unidos, aproveitar a energia de Itaipu, a questão da exploração lunar, por exemplo. Um dos principais objetivos é ter acesso ao hélio 3, né, que vai conseguir fazer com que a fusão nuclear consiga funcionar de maneira muito mais rápida, o principal combustível para ser utilizado. E os chineses também avançados nesse processo, por isso também a exploração da Lua, né? E tudo por causa da inteligência artificial, que vai demandar muita energia, né? O Brasil sai como um grande player nesse sentido, né? Porque a gente tem uma matriz energética renovável aí, relativamente barata e pró-meio ambiente. Então, pode ter certeza que eles estão muito de olho no Brasil. Não só o Marco Rubio querendo pegar essa sobra, né, da usina de Itaipu, mas outras questões também dos minérios que eles precisam para fazer as baterias e tal, né? O César Augusto, ele fala assim, por que o Musk mencionou Epstein e o Trump e depois apagou? Podemos ter novas informações sobre esse caso, tendo em vista que o julgamento do pedido está rolando? Sim, com certeza. Hoje já é assim meio consenso que o Epstein era um agente de inteligência, né? Que trabalhava não só para os Estados Unidos, mas provavelmente para Israel também, né? Então, existe... Já aproveitando que fizeram essa pergunta, eu vou dar uma dica pra galera pesquisar depois. No dia que disseram que o Epstein morreu, e já foi uma história bem mal contada, né? Super cheia de buracos, porque ele estava numa prisão de segurança máxima, num corredor, né? É um corredor que tem várias celas, mas são celas individuais. Mas esse corredor tem uma porta exclusiva. A porta estava aberta, o segurança falou que dormiu, não viu nada. A câmera estava desligada, eles não sabem por que estava, então a porta dele abriu misteriosamente, então ninguém viu nada. Aí um legista falou que ele quebrou um osso no pescoço que não se quebra geralmente quando alguém acaba se enforcando e tal. A galera já começou a mostrar foto, apareceu uma foto do corpo assim de perfil deitado no chão, o nariz é totalmente diferente, o desenho da orelha. Então no dia saiu uma matéria dizendo que um funcionário do presídio viu o Epstein saindo algemado com um cara e a galera entrando com o corpo de um cara parecido com ele. Mano. E aí eu comecei a pensar, cara, então o que aconteceu essa semana? O Kash Patel, que é o novo diretor da FBI, ele decidiu ir ao Joe Rogan Experience, né? E ele tava lá no Joe Rogan e todo mundo falou, todo mundo tava perguntando, e o Rogan perguntando, falou, cadê os documentos do Jeffrey Epstein? Você não falou que você ia divulgar? Aí ele falou, pessoal, sabe o que aconteceu? Ele é o diretor e o Dan Bongino, que é um
é um cara veterano lá do serviço secreto, né? Ele ajudava a proteger os presidentes e virou um jornalista famoso depois, tá sempre na Fox e tal. E os dois falaram, não tem nada, não. Aí eles falaram que ia mostrar as filmagens, as fotos e tudo. E falaram, mas não tem nada, cara. Aí os caras, vocês estão mentindo, estão enganando a gente. E ele falou, eu tô falando a verdade, não tem nada. Aí eu fiquei pensando, será que ele tá dando uma dica que realmente não tem nada porque o cara não morreu e trocaram ele por um defunto? Eu fiquei sem dormir, acho que uns 2 dias pensando nisso. Falei, será que o cara tá sendo honesto porque os apoiadores do Trump estão descendo a paulada nele? Falei, pô, você prometeu que ia mostrar os vídeos, cadê os vídeos, cara? Eu tô falando sério, cara, eu olhei lá, eu, Dan Bongino, não tem nada. E eu tava com raiva também, falando, pô, ele... medrou, né? Amarelou, falou que ia divulgar, não divulgou. Só que agora eu tô pensando, será que realmente não tem nada mesmo porque o cara tá vivo ainda? Porque esse negócio de forjar a morte é uma coisa altamente mirabolante e tal, mas não é de todo impossível, não. Existem alguns casos documentados de agentes de inteligência que forjaram a própria morte, né? Porque eram arquivos vivos. Então... fica a dúvida aí, né? Será que vai aparecer alguma coisa do Epstein nova? Cara, o material do Epstein, ele não pode ser divulgado. Por quê? Se você divulga, você perde o poder sobre a pessoa que está naquele material. Então, enquanto o material está escondido, você tem um poder de barganha e de chantagem. Você chega para um cara poderoso e fala, meu irmão, você vai ter que fazer isso, se não fizer, eu vou divulgar o material. Então, se você divulga, você perde esse capital aí geopolítico e econômico poderosíssimo. Então, não vai divulgar nunca isso. Não vai divulgar. E o Trump provavelmente está lá, mas ele está lá, ele andou no avião do cara, todo mundo sabe disso. Ele chegou a ter uma amizade, mas quem... investigou, né? Tem um ex-agente da CIA chamado Steve Petchenik, que ele falou, cara, eu já olhei os documentos, o nome do Trump tá lá, mas tá lá só como andou com o avião junto com a esposa e com os filhos, e depois encontrou o cara na casa dele lá em Nova York, mas nunca participou de orgia nem nada, porque ele falou, o Trump geralmente ia embora mais cedo das festas, igual a festa do P. Diddy, né? Sim. Tinha a primeira festa, a segunda festa, que era White Party, e depois tinha Free Coffee, que aí era ninguém é de ninguém, né? Quem ia pra Free Coffee que entrou na chantagem, né? Que aí falou, agora não tem mais regra, é pegação geral. Aí tirava foto de tudo e falava, ó, agora tu tá no meu bolso, meu irmão. Se não fizer o que eu falar, eu boto na boca no trombone. Mas ainda não saiu nada do pedido, né? Muito pesado. Ainda não, e tá rolando, né? Toda semana. Tem gente até falando que essa briga do Elon Musk e do Trump foi pra desviar a atenção do julgamento do P. Diddy. Eu já não sei, né, meu Também irmão? acho que não. Eu sei que tem muita gente poderosa que tá pendurada lá no P. Diddy também, né? Que ele sabe, tem os documentos. Mas dizem que os documentos também não estão nos Estados Unidos, tá tudo lá com o pessoal de Israel também. Que ele mandou pra galera de Israel. A gente não pode esquecer que a namorada do Epstein, que era a Ghislaine Maxwell, né? O Ghislaine Maxwell, o pai dela, Robert Maxwell, era um agente do Mossad, pô. E foi ele que botou a Ghislaine Maxwell pra monitorar o Jeffrey Epstein, né? Então a ponte era entre eles ali. O Robert Maxwell, que era um multimilionário, né? Tinha uma editora famosa chamada Pergamon Press. Ele tinha um iate e ele foi encontrado boiando no mar, pelado lá. Aí pegaram o corpo dele e falaram que ele teve um mal súbito. Aí caiu do navio. Aí eu pensei, né? Pô, eu pensava, né? Mataram o Robert Maxwell, né? Porque ele era um arquivo vivo. Hoje eu já penso assim, será que forjaram também, né? Será que ele tá vivo ainda e botaram um indigente lá no lugar dele? Eu já não sei de mais nada.